estar aqui no início desse seminário, para que a gente coloque para andar essa frente que é um marco histórico no Congresso Nacional. Me coube aqui a tarefa de retomar um pouquinho o que foi o papel da frente na última legislatura. Estive nessa coordenação colegiada com os movimentos sociais, com as feministas que sustentam o nosso trabalho parlamentar aqui. E a frente, ela surge em um dos momentos, acho que mais duros que nós vivemos, meu filho, desde a Nova República, de derretimento de uma democracia que nunca foi suficiente para nós mulheres negras. E, sem dúvida, isso foi um marco, porque pensar uma frente, que é uma frente feminista, mas não só, é uma frente que apresenta que feminismo a gente quer e vai construir. Ela é uma frente feminista antirracista. Ela não é feminista e antirracista. Ela é uma frente feminista antirracista porque entende que o antirracismo ele é parte do feminismo e não é possível um feminismo que não compreenda a realidade de um Brasil que teve quase 4 séculos de escravidão. E, sem a menor dúvida, Jolúzia, assim, essa frente foi um guarda-chuva, uma casa dos movimentos sociais feministas aqui no Congresso Nacional, nesses tempos tão duros de retrocesso, e conseguiu travar temas, apresentar temas, segurar temas aqui, ajudar na nossa organização, e acho que é pensar um pouco o papel daqui para frente, né? Porque a minha sensação, e eu falava isso ao longo dos últimos 4 anos, é que a gente ficava segurando os pratos e escolhendo qual prato caía e conseguimos vencer nas urnas. Vencemos nas urnas, interrompemos um período de extrema-direita no Estado brasileiro. E a gente sabe que quando retrocede a democracia é no corpo de nós mulheres, é no corpo das mulheres negras periféricas, das favelas. Flavinho, cadê Flavinho? Pra eu entregar meu filho. Quer tentar? Tenta, gente. É porque ele não estava querendo... Ai, Deus a Deus. E, sem dúvida, a gente tem interrompido esse ciclo de extrema-direita dentro do Estado brasileiro foi uma coisa muito importante para nós feministas negras, para nós mulheres brasileiras. A fila do osso era uma mulher negra na fila do osso da Pelanca. A metade da população que saiu do governo Bolsonaro convivendo com algum grau de insegurança alimentar era uma mulher negra. Não ter mais uma Damares que encampa, mesmo sendo uma mulher, um fundamentalismo religioso no governo é muito importante, mas a gente precisa pensar que reconstrução queremos para o nosso país. E eu não tenho a menor dúvida que a reconstrução do Brasil ela precisa ouvir as mulheres feministas. A reconstrução do Brasil passa por ouvir as pautas de nós, mulheres feministas negras, porque senão a democracia nós não vamos caber nela, né? E eu conversava com a Jolúzia, assim, infelizmente, o Congresso Nacional ainda é um lugar onde os setores do fundamentalismo religioso e da extrema-direita, armamentista, que odeia as mulheres, está muito organizado. E que, possivelmente, as pautas que envolvem o ataque às nossas liberdades, o ataque aos nossos direitos sexuais e reprodutivos, o ataque às demandas de justiça reprodutiva que são históricas nossas, vão ganhar muita força nessa legislatura. Vide a mobilização de um projeto de 2007 para atacar o casamento homoafetivo. E veja, eu acho que em quase todas as falas, eles juntavam o ataque ao casamento homoafetivo com o debate do aborto, com o debate que é tão caro para nós. O que fazer nesse momento? Os últimos anos, e para terminar e passar para a mesa, assim, eu acho que os últimos anos foram anos de segurar o prato para não deixar cair. A gente ainda tem um monte de prato para não deixar cair. Mas eu acho que também é um tempo da gente ir um pouco para ofensiva também enquanto mulheres feministas organizadas.
É verdade que nós somos desse tamanho aqui, a conjuntura no Congresso não está fácil. A minha impressão, Fernanda, é que a gente está com esses setores do fundamentalismo ainda mais organizados, porque eles nem sequer têm uma responsabilidade com o Estado. E, portanto, eles estão mais livres também para radicalizarem o seu discurso de ódio a nós mulheres e a nossas pautas. Tem a possibilidade da votação, do plebiscito. A gente sabe que a pauta da legalização do aborto ainda é uma pauta que precisamos popularizar, apesar de serem nós, mulheres negras, mulheres pobres, as mais afetadas com o que é a questão da criminalização do aborto no Brasil, mas também um Brasil com essa construção marcada pela religião, pelo cristianismo, ainda a gente tem uma dificuldade ainda de ganhar no conjunto social esse debate. E temos que fazer isso, essa é a nossa tarefa. E a gente faz isso se organizando no território, mas também essa multidão feminista organizada no território precisa ajudar a gente a nos transformar em maioria aqui. É de fora para dentro que a gente vai barrar essa tentativa de plebiscito, que na verdade é avançar na criminalização do aborto, é de fora para dentro que vamos barrar a tentativa de aprovar a proibição do casamento homoafetivo e tantas pautas que chegam no nosso corpo. E acho, por fim, que talvez esse seminário possa, além da gente pensar estratégias de como avançar nas pautas que são históricas e que ainda estão tão atrasadas, frente, inclusive, aos avanços na América Latina, a gente pensar também qual que são as principais agendas, sabe? Eu falava com Jolúzia, eu acho que o tema do cuidado, entender que a gente precisa construir um plano nacional de cuidados, e isso não é questão privada, isso é questão do Estado, isso é fundamental, isso dialoga com as mães brasileiras, as mulheres pobres, negras brasileiras, Brasil afora. Então, que a gente tem um excelente seminário, passando aqui esse bastão. É uma honra construir esta frente que é histórica, num parlamento que tem bancada da bala, que tem bancada ruralista, que tem bancada dos bancos, tem também bancada feminista antirracista, tem mais mulheres negras eleitas de esquerda, progressistas, e isso não é um detalhe para a construção de futuro para a democracia brasileira. Vamos que vamos, contem com a gente. Obrigada. Obrigada a cada feminista que construiu essa frente, segue sustentando o nosso trabalho aqui. E aí, para falar um pouco sobre injustiças reprodutivas, quem tem o direito de gestar no Brasil, eu gostaria de chamar Mariane Marçal, que vai representar a ONG Crioulas. E junto também Lígia, que já está aqui com a gente, vai fazer uma fala também bem importante pela Rede Feminista de Sexualidade e Saúde. Acho que é melhor lá, para deixar a televisão. E aí, fiquem à vontade para definir a ordem das falas, vocês têm 20 minutos. Gente, tem um link que dá para acompanhar o seminário online. E aí a gente vai divulgar mais uma vez no WhatsApp, para que as outras companheiras que não estão aqui presentes consigam acompanhar a fala de hoje, tá? Prontas? Então, vou passar a palavra agora para a companheira Mariane Marçal para fazer a fala. Fique à vontade. Bem, boa tarde, né, a todas e todos aqui presentes. Eu sou Mariane Marçal, sou uma mulher negra, mãe, sou enfermeira, né, sanitarista, parteira. Não posso negar aqui essa minha formação, que é muito importante e gratificante para mim. Hoje eu represento aqui a ONG de Crioula, estou muito nervosa e emocionada de estar nesse espaço, né? Eu acho que a gente já falou um pouco sobre a importância da gente estar aqui, dessa resistência, da gente poder estar nesse espaço falando e trazendo esses temas que são tão caros para a gente, né? E eu, como Lúcia, escrevi várias coisas e apaguei todas delas diante das falas anteriores, sobretudo porque a gente sempre começa, né, falando historicamente das violências, das tantas violações de direitos
que as mulheres negras e meninas são submetidas nesse país, né? Mas eu acredito também que é inviável, é impossível a gente caminhar sem falar da história, da nossa história, né? E de como há muito tempo a gente vai sendo invisibilizada, desumanizada, violada, e não avançamos em muitos aspectos, né? É duro, inclusive para mim, enquanto uma mulher negra e jovem, estar nesse espaço, uma jovem adulta, né, falando para as que vieram antes de mim, que são referências nessa luta, né, e como colocado, tem muitas pessoas aqui que têm mais idade de luta do que eu tenho de vida. Então, o quanto isso é duro, né? Porque por mais que a gente não parta do zero, a gente tem que sempre voltar a esses lugares, a esses espaços, para que a gente garanta a nossa existência, né? E é nesse lugar que dessas existências que são violadas, que são de muita luta, que a gente fala das injustiças tantas reprodutivas, né? São mulheres que não são entendidas nem como mulheres, como pessoas, que não têm os direitos básicos, né? E para falar de direito sexual e reprodutivo, a gente tem que falar de muita coisa antes, né? E é nesse sentido que a justiça reprodutiva se coloca para a gente como uma estratégia para a gente poder ampliar o nosso olhar, né, sobre os outros direitos que precisam preceder os direitos sexuais e reprodutivos, né? Para que a gente tenha alguma garantia de direito sexual e reprodutivo, algum acesso, a gente precisa primeiro comer, a gente precisa beber água, a gente precisa ter transporte, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ter renda, a gente precisa ter um mínimo de dignidade, né? Então, não adianta a gente falar aqui hoje de algumas pautas sem a gente tocar nessas questões, né? Eu acho que a maternidade negra, ela é construída em cima de todas essas violações sistemáticas, e não é garantida, né? Não está garantida aqui, não tem nada garantido aqui. Então, eu acho que a gente pontuar, né, repetir que incansavelmente que essas mulheres sofrem essas violações e são invisibilizadas nos seus próprios processos e demandas, né? Então, também a importância da gente estar aqui podendo falar por nós, do que nos toca, né? E não tendo outras figuras, as figuras que a gente tem aqui nesse espaço, né? Em sua maioria, homens brancos falando de nós, dos nossos corpos, das nossas pautas, das nossas vidas. Então, queria colocar também de que modo, né, o racismo patriarcal, cis-heteronormativo vai atravessar todas essas vidas, né? E as mulheres, durante o período de escravidão, tinham seus filhos arrancados, eram estupradas, não amamentavam seus filhos, mas amamentavam os filhos das mulheres brancas, né? Eram estupradas, torturadas, e aí a gente para aqui hoje e pergunta, o que mudou? O que mudou, né? As mulheres negras seguem, e as meninas negras, as pessoas que já estão negras, seguem sendo estupradas, violentadas, né? Estão aí em todas as piores estatísticas, porque, como dividia também com Letícia e com Bruna Benevides ainda há pouco no almoço, não se trata apenas de estatística, não dá só para a gente trazer dado, porque o dado está aí, ele está dado, né? Já é consolidado, a gente já sabe quem são essas pessoas que sofrem, esses corpos que são violados, mas os dados não tocam mais, né? E atualmente, numa narrativa de ódio, de fake news, os nossos dados, por mais que sejam cientificamente tratados, com muito trabalho, estudados, pesquisados, com a colaboração da sociedade civil, que fala daquilo que vive, que toca, que sofre diariamente, os nossos dados não são validados em muitos espaços. Então, não adianta eu chegar aqui e dizer que mais de 65% das mulheres que morrem são mulheres negras, mais de 65% dos corpos violados que sofrem violência obstétrica são mulheres e meninas negras, são pessoas que gestam negras, porque o que muda para essas pessoas ouvir isso, né? Inclusive porque somos nós os corpos que desde a escravidão foram feitos para ser mortos, torturados, e não toca, né? As nossas mortes não tocam, né? Então, falar só de dados não exprime aquilo que a gente precisa para a gente avançar
e trazer também o que Lúcia trouxe de inovação, né? Porque como é que a gente coloca as nossas demandas, as nossas pautas de um lugar de que a gente avance, que a gente só não fale do que tem acontecido, porque isso a gente já sabe, né? Mas é muito duro ver o que acontece tanto com as meninas nesse país quanto com nós mulheres negras, né? Que não só a maternidade ela não é negada apenas no fato de você não poder ter filhos, por exemplo, com a esterilização compulsória das mulheres negras, né? Que é uma pauta que Crioula tocou desde a década de 90. A gente tem a CPI com a Bené, né? Benedita da Silva, a CPI. E a gente hoje está novamente discutindo a esterilização das mulheres negras. Então, eu sempre me pergunto que a maneira que o racismo patriarcal cis-heteronormativo vai arrumando estratégias, novas performances, novas estéticas para violências antigas. Né? Hoje a gente tem agora, com a questão da Lei do Planejamento Familiar de 96, que veio dessa luta contra a esterilização em massa dos corpos negros, e aí a gente tem hoje uma reformulação do planejamento familiar, reduz para 21 anos, que tira algumas burocracias mais do que necessárias, porque nenhuma mulher precisa da chancela de um homem para escolher fazer uma laqueadura, mas a gente se preocupa muito de quem são as pessoas que vão fazer a laqueadura. Quem vai ser a mulher que vai ser laqueada com 21 anos? Né? E amanhã, se ela não quiser mais? Que estrutura a gente tem aqui para reverter isso? A gente está num país, inclusive, que não está preparado para mulheres que não querem ser mães, que não querem gestar. Né? Então, esse lugar da maternidade da mulher negra, num país em que tem uma maternidade compulsória, mas esses corpos são questionados nesse lugar, né? E quando são mães também sofrem outras violações, como a separação dos seus filhos, com, por exemplo, a separação, né, coercitiva de ter que filhos para adoção, mulheres em situação de rua, situação de vulnerabilidade, mulheres usuárias de drogas. Então, a gente vem sempre vivendo retrocessos e uma cara nova, um jeito novo desse racismo se colocar e nos colocar sempre nesses lugares, né? Então, é um dia importante de luta e muito feliz a gente poder estar nesse espaço hoje, nesse 28, falando, mas é duro, né? Rever de que a gente vai sempre revendo, tentando fazer alguma coisa para mudar, que não temos nenhuma política dada, consolidada e efetiva na garantia dos nossos direitos. E a gente vê as meninas, sobretudo as meninas negras, em várias situações de vulnerabilidade, gestando, né? Eu estou com a plaquinha aqui na minha frente. Criança não é mãe, né? A gente está falando de estupro de vulnerável. Uma menina grávida, aos 10 anos, a gente está falando de estupro de vulnerável. A gente não está falando de gestação nem de maternidade. A gente está falando aqui de infâncias negadas, né? De crianças que não vão poder, e também de uma maternidade negra, do que essa mãe faz com essa criança que está aí sendo obrigada a gestar quando não se acessa o aborto legal, sobretudo, nesses aspectos. Né? Então, são muitas as nuances, né, desse racismo, de como se coloca para a gente, e no ano de 2021, a gente teve, né, Lígia, mais de 4.880 mortes maternas na infância. Isso é um número que ele, Ana Amparo, trouxe em algum estudo, e isso, assim, pensar que morte materna de crianças menores de 14 anos, mais de 4.000 mortes. Não, tá errado esse dado. Mas a gente tem... Tudo bem. Vamos rever, mas é isso, assim, são muitos óbitos que a gente tem, né, tanto de mulheres e meninas negras, e elas não acessam o aborto legal, né? O racismo atravessa de uma maneira que elas não conseguem acessar. Elas são negadas, e a gente vê, como o caso da menina do Piauí, o caso de Santa Catarina, né, que não puderam acessar o aborto legal, e ainda com o direito garantido com uma liminar, a gente encontra profissionais dentro do serviço que não garantem esse direito.
a gente encontra profissionais dentro de abrigos que vão fazer essa coerção, né? Então, é uma história de muita luta, de muita violência e que a gente acaba não conseguindo avançar nenhuma política, né, que garanta esses direitos sexuais e reprodutivos, né? Essas injustiças reprodutivas são muitas. E um outro dado também é a questão em relação ao genocídio dos jovens negros, né? De como é que se coloca esse genocídio dos jovens negros no Brasil, né? A gente tem meninos, meninas, homens e mulheres negras sendo atravessados por bala, muitas operações policiais, e é nesse contexto também que as mulheres e que as meninas negras e pessoas que gestam têm a questão do direito sexual e reprodutivo negado, né? A gente tem a história sempre triste de Kathleen Romeu, né, uma jovem que foi morta por arma de fogo numa operação na porta de sua casa, com mais de 8 meses de gestação. Então, como é que a gente fala, mais uma vez, de direito reprodutivo, sem falar de política de segurança? Como é que a gente fala sem direito à garantia do ir e vir? Né? Então, como é que a gente fala de direito se a gente tem outras coisas básicas e primordiais que atravessam esses corpos? A gente tem somente no Rio, esse ano, já foram 11 crianças mortas por arma de fogo. A última, a Heloísa, uma menina de 3 anos. Então, são todas essas estatísticas ruins que permeiam as nossas vivências para uma escolha, né? E eu sempre coloco, que escolha é essa? Que escolha que temos, que autonomia que temos quanto aos direitos sexuais e reprodutivos, se a gente não tem acesso a serviço, se a gente não tem acesso à informação, se falta água, se falta alimento, se falta trabalho, se falta renda, se a gente não tem garantia de creche, se a gente não tem como pensar o depois dessa maternidade, né? Porque o primeiro momento a gente pensa na possibilidade do escolher gestar. E aí tem a questão do aborto, de quem não quer gestar, né? E aí é preciso mesmo que a gente tenha que morrer, ou que tenha que ser presa por escolher não gestar, né? É necessário que a gente passe por isso. Não deveria ser isso uma escolha? E os direitos que essa mulher tem, né? O direito de um feto, de um concepto, se sobrepõe às nossas vidas, né? E como fica uma família com várias crianças com uma mãe morta porque fez um aborto? Quem dá conta dessas tantas outras pessoas que ficam, dessas tantas outras crianças que ficam, né? Que políticas e que direitos e que garantia que temos dessas vidas? A gente precisa muito trazer essas questões para o debate, porque parece que, como dizem, né, um infanticídio, é um assassinato, né? E o que a gente tem quando a gente mata mulheres negras? Quando a gente deixa elas morrerem? Quando a gente faz com que elas morram, se a gente não garante que elas tenham acesso? A pandemia foi a prova disso, né? Muito, assim, marcou muito essas inequidades raciais, sobretudo em saúde sexual e reprodutiva. A gente foi o primeiro em mortalidade materna no mundo, mais de 77% de óbitos de mulheres negras em 2021. E a maioria dessas mulheres pretas que morriam porque não tinham acesso a leitos, não tinham acesso a respirador, chegavam na atenção primária e demoravam muito a ter um diagnóstico de Covid, mesmo com teste rápido, mesmo com vários sintomas, e nada disso é levado em conta. E aí essa mulher, mais uma vez, ao passo que ela é deixada morrer, que ela é violentada quando ela escolhe ter um parto normal ou não, em uma unidade de saúde, ela chega, ela é questionada se ela tem um sangramento, ela chega, ela é deixada esperar, ela passa por 5 maternidades até ter um atendimento, ela peregrina para poder ter uma assistência em relação ao parto, e aí quando ela diz escolher não gestar, por uma série de questões de falta de acesso a direitos, que faltou planejamento, faltou serviço, faltou informação, faltou acolhimento, e ela escolhe não gestar, ela é levada aí a um ambiente clandestino, inseguro, e vai para a morte, né? Então, a gente tem esse cenário que é tenebroso
E aí, o que ficam para as mulheres negras? Você não tem saída para essas meninas negras. Ou é a violência obstétrica, ou é a morte, ou é a prisão. Né? É nesse contexto que essas injustiças reprodutivas se colocam para esses corpos, né, sobretudo. E a gente tem muitas meninas parindo, né, se tornando mães, sendo torturadas, porque é uma tortura, né, você levar uma gestação sem querer e, sobretudo, sem compreender o que é uma gestação com 10 anos de idade. Então, a gente tem esse poder coercitivo do Estado de fazer com que essas meninas gestem, e depois a gente vem para um outro lado cruel, que essas crianças vão ser tiradas dessas meninas em algum momento. Né? Ao mesmo tempo que você obriga essa criança a gestar, depois você coloca ela num abrigo, e aí, na hora de fazer a adoção, como a gente acompanhou um caso específico da menina do Piauí, o que se pensa? Vão ser adoções diferentes. Essa menina que foi obrigada a gestar, que pariu, que viveu tudo isso aos seus 10 anos de idade, e que está ali com aquela criança que ela não entende que para ela é um boneco, é um brinquedo, um ursinho de pelúcia, que ela não solta um minuto, estão pensando em adoções diferentes. O bebê vai para um lugar e ela vai para o outro. Mais uma tortura, mais uma violência. E o mesmo se faz com as mulheres em situação de vulnerabilidade, com as pessoas que gestam em situação de vulnerabilidade, né, que não têm nenhuma assistência anterior e depois que gestam, têm que ser notificadas, vão ter que entregar seus filhos, porque não têm condições. Né? E eu estava revendo o caso da Janaína Quirino, né, de 2018, que foi esterilizada compulsoriamente por ordem judicial, e o promotor fala que essa cria irresponsável que vai ser colocada no mundo, ela não tem condição, né? Então, uma criança, uma possibilidade de uma vida que dizem tantos pró-vida, né? Uma vida negra que está sendo ali totalmente desumanizada, que nem é considerada porque é de uma mulher negra, irresponsável, não é o que se espera, não é um cidadão de bem, sei lá, né, que vai vir aí. Então, não pode vir a esse mundo. Então, eu acho que era um pouco disso, né, para colocar. A gente tem muitos desafios, e uma outra coisa que penso, também conversei com as companheiras, é de que modo que a gente faz a nossa luta, as nossas narrativas, as nossas preocupações, como é que a gente engaja, né, depois de tantos anos de militância, de luta aguerrida, de resistência, de conseguir fazer uma política de planejamento, uma política pública de saúde que ainda não é efetiva, que não garante nada. O que a gente faz hoje e como é que a gente chega, por exemplo, como é que a gente faz essa junção, essa comunicação e usa do que tem do novo e do mais velho dentro dessa militância. Né? Como é que a gente consegue fazer essa pauta, por exemplo, nas redes sociais, como a galera da direita faz muito bem isso, explora a mídia, usa isso. A gente não consegue. A gente tem muitos desafios, né? E por mais que a gente esteja aqui hoje falando junto, né? A gente não conversa no dia a dia, a gente não trabalha no dia a dia, a gente tem sempre os mesmos desafios, a gente coloca como é que a gente atinge as mulheres evangélicas e as mulheres católicas, se são elas as que mais abortam. Como é que a gente fala com as meninas jovens dentro da comunidade que também morrem e que tem uma série de violações e que também abortam? Como é que a gente consegue dialogar e traçar um plano para que a gente possa mudar o que está dado hoje desse cenário de morte, desse cenário de indignidade, né? A gente tem ainda uma coisa anterior, que é a indignidade menstrual, que eu não posso deixar de citar também. A gente tem milhões de meninas nas escolas, mais de 320 mil estão em escolas que não têm banheiro, que não tem água, que não tem higiene. Né? 1 em cada 4 jovens vai evadir das escolas porque não tem o mínimo de condição, porque menstrua. Uma questão fisiológica, olha, a gente está falando de uma menstruação, ninguém aqui falou do aborto ainda. Né? Mas essas meninas também, elas vão sofrer, sobretudo com infertilidade,
do que se coloca, do que se usa no recurso do absorvente, que é muito caro, que compromete em mais de 14% de uma renda de uma família com 2 pessoas que menstruam e estão em extrema situação de pobreza. Então, como é que essas meninas vão sofrer? Porque aí tem as histórias, como também as pessoas em situação de privação de liberdade, né? Usa o miolo do pão, usa papel, usa folha, usa meia, usa o que dá. Depois tem uma série de questões ginecológicas, doenças, infecções, e podem, inclusive, sofrer com a infertilidade. Então, para quem é a garantia do gestar, do maternar, do paternar, do parir aqui nesse país? Né? Então é isso, e obrigada. Muito obrigada, Mariana. Eu acho que os questionamentos que você trouxe e os apontamentos foram bem importantes, né? E acho que pontua muito essa questão de quando a gente olha para os dados, a gente precisa entender do que é que a gente está falando, né? Não é só um número, não é só um apontamento. Eu acho que tem outros desdobramentos para além disso que a gente precisa enfrentar e dialogar. E aí agradecer, eu acho que foi bem rica a fala e também aproveitar para saudar a deputada aqui que se faz presente, né? E a convidá-la para presidir aqui a mesa, mas ela já tem outra atividade. E aí, mas de todo modo, saudar e agradecer a presença. Tudo bem. E passo a palavra, então, para a companheira Lígia, para que ela faça a sua fala. Uma alegria olhar vocês todas por aqui, muito bom mesmo, uma alegria e uma honra mesmo estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho, trocar ideias e ouvir vocês. Desculpa, eu só pude chegar de Curitiba agora, tive um evento com o Levante da Juventude sobre aborto, esse pessoal está pautando o tema, gente, né? E, então, apesar de tudo que é o Paraná e a República de alguns por lá, né? Tivemos um deputado essa semana celebrando com palmas os 475 mortes de pessoas na rua, a maioria delas pretas, né, negras, porque deviam todos ser bandidos, né? Então, pela força policial. Isso é um absurdo acontecer, né, gente? Dentro do parlamento do estado do Paraná, tá? Então, está gravado que esse cara parabenizou as forças policiais. Então, esse racismo está entranhado, é muito antigo, é doloroso, é terrível. A gente tem que estar junto no que for possível, mas para esse cenário atroz, é só um caminho mesmo, gente, a gente não desanimar da militância, né? Eu já estou há 60 anos na militância e eu vou dizer, não tem descanso mesmo, né? Então, a gente tem que contaminar muita gente para fazer desse país minimamente uma democracia, né? País menos desigual e sem racismo, mais difícil ainda do que fazer igualdade de gênero, eu considero que é mais difícil ainda do que, eu acho que ele está entranhado, vem de uma matriz colonial europeia terrível, mas temos que estar junto, né, e nos fortalecermos. E agradecer muito que no Congresso a gente tem uma bancada aí que vale a pena acompanhar, né, porque tem feito e falado coisas maravilhosas. Eu trago um pequeno estudo para a gente aprofundar e queria divergir um pouquinho da Mariana quando ela disse que os dados, mas a companheira da mesa já fez a ressalva, os dados secos e frios não dizem nada, nós temos que interpretá-lo, entender bem o que eles significam, porque eles são nossa arma, sim, porque é parte de ter dados e analisar dados também que se faz ciência. Não é possível fugir deles, gente, porque só a emoção e só a convicção da nossa verdade não basta. Então, tem que combinar sempre essas coisas. Ter argumentos, ter números, ter dados, comparar, pedir desculpa se citou o dado errado, vai melhorando. Os dados são imprecisos em muitas coisas.
E a gente tem dentro da rede feminista uma tradição de 31, 32 anos agora, que é um lugar onde se juntou pesquisadora com ativismo, com combativas. Então, a gente tem dossiê sobre o aborto, já temos terceiro dossiê sobre o aborto. E o último publicamos no ano passado, a Lena depois pode botar o link para vocês, que eu não entendo nada dessas modernidades. É um balanço que a gente faz da situação do aborto no Brasil, né? E a gente ainda vê gente mencionar que são milhares de mulheres que morrem por aborto. Não vamos falar errado, não vamos, porque não tem milhares, tem 100, 120, talvez 200 que morrem por aborto. Mas tem milhares em sofrimento, em risco de prisão, em sequela, em pressão de saúde mental. Então, não precisamos aumentar nada, porque 100 já é muito. E aí, no meio desses 100, 140, tem abortos espontâneos, que também são maltratados no serviço, que também demoraram para ser atendido e morre com o bebê dentro da barriga, infectado, né? E ela queria muito aquele bebê. E aí é uma violência obstétrica atroz, né? Então, assim, eu venho de uma área, eu sou socióloga também de saúde pública, epidemiologista, e eu gosto muito de analisar dados. Então, não tenho dúvida, quando vocês tiverem algum dado da área dos direitos reprodutivos, que é ter um pouco de certeza, será que é isso? Então, assim, ó, o total de morte materna no ano de 2021, que é o último ano que a gente tem, que foi o ano da pandemia também, foi 3.030, do Observatório Nacional de Morte Materna, o pessoal da pesada, que faz gente muito gabaritada, a doutora Melânia e tal. 3.000 mortes maternas de todas as idades. Quantas mortes de meninas? Morte materna de menina? Está aqui no meu texto. 9 meninas. 9, tá? Então, assim, quer dizer que é boa a situação das meninas? Claro que não. Elas correram risco de morte materna, não tinham que correr risco nenhum, porque não era para engravidar, não era para parir, né? Mas é sobre esse estudo que eu quero trazer para vocês, né? O número de mortes maternas das meninas, a taxa, que a gente não trabalha com número absoluto, trabalha sempre quantas mulheres estavam grávidas e correram o risco de morrer. Aí eu chamo de taxa, né? Então, o número absoluto, nesse caso, não pode ser usado. Então, a taxa das meninas foi menor do que as outras mulheres de outras idades, que correram muito mais risco pelo que ela contou, pela desassistência da maioria das mulheres, tá? Bom, no caso das meninas mães, de onde veio esse estudo da rede feminista que a gente fez? Disponibilizamos para vocês, e todo ano, com recursos dos nossos grupos aí, né, de ativistas, a gente está atualizando, porque nós ficamos tão chocadas lá no Paraná, a doutora Evana Neca Soares, e doutora enfermeira tal, com o caso da menina do Espírito Santo, e começamos, quantas meninas será que passam por isso, que a menina do Espírito Santo passou, né? Ficamos miocando, ela resolveu olhar para o Paraná, Fórum de Segurança Pública, eles só falam quantas foram estupradas. Até 13 anos, não sabemos por que até 13 e não 14, porque a lei fala claramente que é estupro de vulnerável até 14. Então, o Fórum de Segurança deveria, faço um apelo até, para que eles comecem a cortar no mesmo lugar, para a gente poder comparar, né? Então, tá, a gente sabia que são muitas, a maioria dos estupros, 66%, é abaixo de 13 anos. Porque o estupro, vocês sabem que outras formas de sexo, libidinosas e anal, oral, tudo que não engravida. Então, quantas engravidaram essas meninas? O Fórum de Segurança não trabalha com isso. E nós, da saúde, tivemos um eureka, assim, foi, vamos ver na ficha de nascidos vivos. É um banco de dados que existe há 30 anos no Ministério da Saúde. Cada neném que nasce, mesmo se nascer em casa, tem um posto de saúde por perto, tem que buscar lá o papel e fazer cópia para o registro civil, outra para a mãe, etc., né? Então, vamos pegar o banco de dados de nascido vivo e separamos mãe de 10 a 14 anos. E achamos um escândalo. O estudo para o Paraná foi tão chocante, a gente levou para o Conselho Tutelar, para vários municípios e tal. Aí, com o dinheirinho que a gente arrumou no ano seguinte, eu falei, vamos fazer para o Brasil?
Ai, o Brasil vai dar uma trabalheira, vamos fazer para o Brasil. Nós fizemos um estudo de uma década, para não dizer que é um ponto fora da curva, sabe? Foi por acaso o preço do chuchu e que as meninas engravidaram, então a gente pegou 10 anos, 2010 a 2019. Nós encontramos 252 mil meninas engravidaram e pariram um filho vivo. A curva não, o gráfico é decrescente. O primeiro ano, 2010, foram 27 mil meninas, o último ano foi 19.500 e por aí. Então, que bom que era decrescente, mas é uma enormidade. Então, a gente continua olhando os outros anos. 2020, 17.570. E 2021, acabamos de fazer agora, porque é o último dado do Ministério da Saúde, 17.370, 490. Em relação a 2020, não baixou nada, é 0,0 qualquer coisa. Quer dizer, monitorar um dado é muito importante, entender o dado, entender o gráfico, monitorar ele. E tem mais uma coisa que o nosso estudo fez. Essa fonte do nascido vivo está lá na ponta das nossas assistentes sociais, do CRAS, do CREAS, do Secretaria Municipal de Saúde, do Conselho Municipal de Saúde. É uma ferramenta de luta. Eu quero ver os nascidos vivos desse ano, eu quero ver aqui do meu município. Nós fizemos por município do Brasil, gente, para aquela década. A gente mostrou para todos os municípios brasileiros. Fizemos por estado e fizemos por região brasileira. Onde que a coisa foi pior? Onde que está pior? Continua pior. Onde tem mais pobreza? Onde tem menos informação? Onde tem pouco ativismo ou pouco em relação ao tamanho? Então, pense a região norte. É onde a situação está pior. Quer dizer, Roraima parece que ficou assim, um platô. Não acontece nada, não melhora nada. O Acre, quer dizer, 10, 15 anos vai continuar isso. No meio da região norte tem muita menina indígena que está no bolo. Nós precisamos ter cuidado, porque como é que a cultura indígena vê? Pode ser que a gente pode não concorda, claro, mas se dentro daquela cultura a menina menstruou com 11, com 12, ela casa, ela junta, é diferente de ser um estupro dentro de casa do avô, do tio, não é? Então, claro que, mas está tudo no mesmo pacote. Pode ter um pouquinho de menina que não tem namorado, a namoradinho, e ela tem 12 e ele tem 13, e ela engravidou. Você pode dizer, bom, mas isso é estupro? Pela lei é, mas é diferente do estupro, né? Em cima de hierarquia, de violência, de família, do silêncio e tudo. De qualquer forma, gente, são 17.500 no último ano, 2022 não vai ser muito diferente. As meninas que mais são ofendidas, violadas, massacradas são as meninas negras, pardas e pretas juntas. Esse último ano foi 75% dos casos foram com meninas pardas e pretas. Então, está coberta de razão, é chocante isso. Então, nós vamos ver o tal do deputado que falou, mas até que não, né? Tem muita menina com 12, 13 que já está de corpo feito, já está aí, né? Se oferecendo. Ora, gente, vamos não só ignorar esse absurdo, tem que processar dentro dos fóruns comuns. A gente tem que se apegar ao texto da lei. Menor de 14 anos é estupro de vulnerável, sim. E vamos ver o que é que nós estamos fazendo com isso. Então, como você disse, Mariana, se não tiver escola atenta, ninguém fica sabendo. Porque em casa ela não fala para essa mãe, sei lá, às vezes a mãe deixa a menina sozinha, às vezes a mãe não tem coragem de denunciar porque depende desse cara. Enfim, a escola é um lugar fundamental e um monte dessas meninas está fora da escola. Então, cobrar a permanência das crianças, das meninas, especialmente aqui, ou meninas, crianças que podem gestar dentro das escolas é fundamental. Equipar as escolas com educação sexual, sim, porque meninos e meninas não sabem o que é o meu corpo, às vezes nem sabe que está grávida. Aí chega no 6º mês, mas não viu antes, agora quer fazer aborto com mais de 5 meses, de 20 semanas?
Ué, que alguém ensinou essa menina a reconhecer os sinais, o que, que o corpo dela tem, o que, que pode acontecer lá. Então, é uma baita hipocrisia, a palavra não encontra outra para dizer esse povo que defende a vida e é contra a educação sexual nas escolas. E é uma das coisas mais importantes para proteger e dar conhecimento para essa criançada, né? Então, isto é uma das recomendações do nosso estudo, além de levar para o Conselho Tutelar, vamos votar domingo para ter conselhos tutelares bem antenados, dispostos a estudar, entender, né? E não só culpabilizar o pai e a mãe pelo que acontece com a criança, para entender que socialmente nós todas e todos, o Estado brasileiro falhou. Cada uma dessas meninas que engravida é porque nós não protegemos. Nós não fizemos nosso papel. É revoltante. Eu fui secretária de saúde no município pequenininho no Paraná, me chegou uma menina de 13 anos grávida, e ela dizia, eu não vou tirar sangue, ela já estava com a barriga de uns 5 meses. Eu não vou tirar sangue porque eu tenho medo da picada, eu não vou tirar. Eu falei, você sabe como que o nenê vai sair da tua barriga? Eu não quero sair bem, eu não vou deixar, não vai sair. 13 anos. Vamos investigar o que aconteceu. Um cara de 60 estava com a menina já há mais de um ano, a família ganhava a cesta básica e estava tudo certo. Tem muita gente. Quando a gente fala desse assunto, eu escutei gente do Nordeste, de outros lugares do Brasil, dizendo isso. Tem uma negociação das meninas, sim. Existe uma negociação para se comer a menina, o parceirão lá dá uma cesta básica, né? Além dos estupros descarados que acontecem dentro de casa, menino no Piauí 2 vezes dentro de casa e foi negado o direito ao aborto, né? Então, gente, cada vez que essa menina engravida, nós deixamos de fazer prevenção, nós deixamos de fazer educação sexual, nós não queremos que os homens aprendam a usar anticoncepção para não engravidar essas meninas. A gente quer que pare de fazer sexo com essas meninas. Essas meninas têm o direito de um dia escolher fazer sexo, um dia escolher que anticoncepcional vai usar e se engravidar, se vão querer a maternidade ou não. Muitas quererão. A maioria das mulheres que já fez aborto, que ainda faz, querem ser mães. Um tanto, sei lá, nunca de mulher. Não. Então, é isso que nós estamos nesse dia 28, é para defender esse direito, mais conhecimento, mais informação, mais educação sexual e reprodutiva para todos, meninos também, embora eles não engravidem, eles se desumanizam também na maneira como fazem sexo e na maneira como usam as meninas, como veem, como aprendem a ver o corpo das mulheres. Como o tempo é pouco, estamos encerrando. Fica à disposição, a gente tem esse estudo e gostaríamos de todos os anos poder compartilhar com vocês na nossa página e em qualquer outra oportunidade. Muito obrigada. Como? Tá. A Lena, estão perguntando a página, está lá pendurado no nossa redesaude.org.br. Tá? A atualização também já foi para lá? Manda o link para cá? Tá, muito bom, muito obrigada. Ó, a gente tem um adesivinho, acho que todo mundo já andou vendo por aí, né? E temos feito lambis, né? E isso tem impactado bastante, é uma das palavras-chave mesmo para esse 28. Por que, só terminar, me permitam, por que, no caso da criança que tem direito ao aborto legal, a gente fala, pô, não é do dia 28 é para aquilo que não tem direito ainda, né? Acontece que o silêncio, a criminalização nos obriga a todos, todo mundo, profissional de saúde, todo mundo fica em silêncio, porque o aborto é um problema, é um crime, e aí essas meninas não ficam nem sabendo que elas têm direito, né? As que poderiam optar pelo fazer o aborto não ficaram sabendo. É por isso também, porque o ambiente onde se criminaliza não propicia exercício legal de nem um pedacinho do direito que a mulher tem. Obrigada. Isso mesmo.
esteja errado, provavelmente até 2021, os óbitos entre 10 e 19 anos. Ela está Até em. 2021. Ela tá ainda. Se for isso daí. Agradecer Tá errado. as contribuições, né? As falas foram muito importantes, especialmente com esses dados que trazem questões que a gente precisa se debruçar. E tem um grande desafio aí, né, com a eleição dos conselhos, com essa questão do cuidado e de quem realmente está na ponta, né, dos serviços que precisam ser fortalecidos para que a gente consiga dar conta de cuidar das nossas meninas, de garantir o acesso a esse aborto legal que já é garantido, né? Então, pensando aí como que a gente vai encarar, né, e estruturar a nossa luta a partir de agora, dessas datas, e a partir desse 28 tão importante. E disso, vou agradecer aqui a fala, as contribuições. Não sei se tem mais alguma ponderação que vocês gostariam de fazer antes de abrir aqui para... Não, a gente estava falando aqui, né, porque esse dado foi uma entrevista da Helena Paro que saiu numa revista, então é importante a gente pensar também de que maneira, né, a gente produz ciência com qualidade, com verdade, a gente não está aqui para inventar dados exorbitantes para poder chamar atenção para a pauta, né, e aí o que está colocado é que em 2021, entre 10 e 19 anos, tiveram 4.880 mortes maternas. Provavelmente, eu queria ter sido dito aqui até 2021, né, um acúmulo desses anos de óbitos maternos. Então, é importante a gente deixar isso aqui dito, né, para a gente não dizer que a gente está inventando aqui, matando as adolescentes para trazer mais visibilidade para uma pauta que não precisa, né, porque eu acho que o racismo e tudo que está aí dado das faltas de políticas, as ausências do Estado, já dão conta de matar o suficiente, a gente não precisa aumentar dado nenhum. Era isso. Obrigada. Então, agora a gente abre para as contribuições e as pontuações com falas de 5 minutos. Elas vêm aqui, não? Isso, mas... Tá. Aí eu já vou chamar, então, Luciana Boatê para fazer a fala de 5 minutos, tá? E dia 12 de setembro. Você tem como passar um link? Se botar nesse que está no 27, 28, que estamos todas, eu também vou ver. Tá, acho que é. Obrigada. Bom, boa tarde, companheiras. Tem sido um dia muito importante para todas nós. Eu acho que esse encontro aqui, parabenizar a Frente Parlamentar Feminista Antirracista por essa grande oportunidade de estarmos aqui num dia tão especial. Num dia tão especial, na Primavera Feminista de 2023, após o voto da Rosa Weber. E isso não é pouco, companheiras, isso não é pouco. Mas para a gente poder fazer também essa primavera virar realidade, no sentido da gente conseguir concretizar esse direito ao aborto, cada fala aqui é essencial para essa construção que a gente precisa fazer para os próximos anos. Eu, na verdade, queria aqui compartilhar com vocês um pouco esse cenário que a gente está vendo agora e alguns breves pontuações sobre desafios que nos esperam nos próximos tempos. O que a gente está vendo aqui, e não vai ser fácil, é uma reação desse Congresso Nacional. Quem está nesses corredores já está vendo um certo esvaziamento hoje, né? Eu estive aqui semana passada, isso aqui estava bombando. Está vendo, e não é só por causa do voto da Rosa Weber, também não vamos aceitar essa culpa, achar que essa reação do Congresso agora é toda por causa das mulheres, né? Nós sempre levamos a culpa de tudo, desde o Ele Não em 2018, né? Mas não é o caso. Eu acho que a gente está aqui no momento de uma encruzilhada. Encruzilhada no seu sentido positivo mesmo, encruzilhada dos próximos anos, do futuro que nos espera, e exatamente essa mesa aqui, eu acho que quando fala criança não é mãe, a gente falar hoje da descriminalização e da legalização do aborto no Brasil significa também conseguir concretizar o que já é legal hoje. Porque quando a gente fala aqui desse tabu, quando a gente deixa de falar sobre a urgência da legalização do aborto, a gente não está construindo apoios, ou a gente não está evitando tensionar os poderes. É esse tensionamento que a gente vai precisar fazer e fortalecer, estando fortalecidas na luta para poder avançar.
Então, assim, o Barroso já está sendo, hoje ele toma posse, nosso ministro Barroso, próximo presidente do STF, ele que é um aliado da causa e que deve terminar esse julgamento até o final do seu mandato. É um momento desafiador, porque é um momento que eu vejo também que as reações, eu não sei se vocês perceberam isso, mas tem um texto que, se não saiu, está para sair, do Ives Gandara na Folha de São Paulo, que é um texto que tem sido a ordem do dia da direita reagindo à nossa ação, que eles começam a questionar se o Supremo pode ou não descriminalizar o aborto. Isso também, como está vindo no marco temporal, isso está vindo na questão do usuário de drogas, da descriminalização do usuário, e, nesse sentido, a gente não pode se apavorar com isso, nem achar que isso não estava dentro do esperado. Isso é o esperado, isso é a política, é a disputa pelo poder. E vou dizer para vocês, e nós que estamos hoje, parlamentares, as que estão aqui não me deixarão mentir, infelizmente, vivenciamos na prática, a política é isso mesmo, gente. Essa política não é a política feminista que nós fazemos, mas nós temos também que, infelizmente, estarmos fortalecidas para enfrentar essa política que é dura. Nós vemos nessa casa o que passam Sâmia, Thalíria, Érica Hilton, Jandira Fegali e outros parlamentares feministas de esquerda. É difícil, porque o jogo é sujo mesmo, o jogo é pesado. Qual é o nosso papel nesse momento, portanto? Nosso papel nesse momento é não enfraquecer, é construir coletivamente, pensarmos nas meninas e mulheres que estaremos protegendo no futuro, e cada mulher e menina e pessoa que gesta, que a gente puder salvar, a gente já vai ter valendo a pena cada luta e cada sangue, suor e lágrimas que derramarmos em torno dessa luta. E, nesse sentido, esses enfrentamentos, porém, a gente não vai ter a mesma força que eles. Então, é necessário nós fortalecermos muito a nossa organização coletiva, a nossa organização na frente nacional, nas frentes estaduais, mas é necessário também que nós estejamos ampliando cada vez mais a participação nas estratégias para os próximos períodos. E digo aqui porque a experiência argentina também nos traz a necessidade da gente ampliar cada vez mais o debate. Não e muitos grupos aqui estão fazendo isso, não estou dizendo que ninguém faz, nem que eu faço, ou alguém faz e outros não fazem. Eu estou dizendo que ou a gente vai trabalhar para um amplo debate dessa causa no cotidiano da população, para as mulheres reais, para as mulheres trabalhadoras, que foram elas que foram, inclusive, alvo de destaque no voto da Rosa. O voto da Rosa é o voto da razão e da sensibilidade. É o voto da razão porque a Rosa traz todos os argumentos constitucionais necessários. E, nesse sentido, inclusive, o STF não deixe se enganar por essas conversas de fake news. O STF é plenamente competente, legitimado para fazer exatamente o que a Rosa colocou no voto dela. Todo e qualquer argumento nesse sentido é para tensionar e para fortalecer a direita. Então, não nos deixemos enganar por isso. Mas, em segundo lugar, é necessário que a gente fortaleça a luta nas ruas, porque o que a Argentina fez foi uma campanha em massa pela legalização do aborto no parlamento. E nós não podemos achar que esse debate vai ser nos gabinetes do Supremo, nem vai ser nos despachos que nós, advogadas, vamos estar fazendo no Supremo Tribunal Federal. É o nosso movimento de rua, é o movimento da disputa das consciências, e não só de mulheres, meninas, daquelas que são vítimas, mas sim também da sociedade brasileira como um todo, dos homens, das mulheres mais velhas que já não engravidam há muito tempo, ver lencinho no cachorro, como eu vi em Buenos Aires em 2018, cachorrinho andando com lencinho verde, ver homens, mulheres, crianças usando o lenço verde. Eu acho que a gente tem um desafio aqui enorme, e a nossa geração está aqui, não é por acaso. Mas nós vamos seguir, nem presas nem mortas, atentas, fortalecidas e, acima de tudo, unidas e construindo coletivamente, seguindo nessa incansável luta pela legalização do aborto no Brasil. A hora não vai ser agora, não vai ser hoje, e o voto da Rosa não vai resolver a questão hoje, mas o voto da Rosa nos fortalece. Estarmos aqui nos fortalece. A nossa organização coletiva nos fortalece. E é com essa organização e com esse fortalecimento da luta que a gente vai, sim, descriminalizar o aborto no STF. Mas também a luta não vai continuar por aí, como já foi dito aqui antes, porque também não adianta descriminalizar. Se descriminalizar, é capaz de clínicas privadas começarem a oferecer o aborto e nós não termos o aborto seguro, legal e gratuito no SUS. Então, a gente vai ter também que pressionar o governo federal, o Ministério da Saúde. É duro, companheiro Lula, é duro, companheiro Lula. Mas nós queremos, sim, uma ministra negra no STF, nós queremos descriminalizar o aborto, nós queremos legalizar o aborto no Brasil. E nós, mulheres, não
vamos sair das ruas, não vamos enfraquecer a nossa organização coletiva, em especial nesse cenário que a criminalização do aborto, a gente sabe o que faz, e estou concluindo. A gente sabe o que a criminalização do aborto faz. Reproduzir essa própria lógica racista, colonialista, injusta, desigual, classista, LGBTfóbica. E, acima de tudo, a gente pensar que o que eles estão reagindo não é contra a nossa luta de legalização do aborto, é de nós, mulheres, estarmos ousando questionar essa natural criminalização do aborto, como esses falsos profetas estão dizendo por aí. Eles não têm coragem nem mais de defender o Estado religioso, já perceberam? Agora estão defendendo que não haveria divisão de poderes, um certo tensionamento dos poderes, porque eles não têm coragem de dizer que o único argumento deles hoje é o fundamentalismo religioso, e o Estado é laico, o nosso útero é laico, e nós vamos seguir em frente, companheiras, sempre fortalecidas e cada vez mais fortes, até que nenhuma mulher mais seja morta, nenhuma pessoa que já seja morta, nenhum brasileiro ou brasileira pode ser morto por essa política que nós temos no Brasil hoje. Nós vamos legalizar o aborto, mas nós temos também que simplesmente vencer esse conservadorismo, esse fundamentalismo, que a gente está vendo o mal que está fazendo ao país. Obrigada, seguimos juntas. Obrigada, Luciana. Potente e excelente fala, né? Eu acho que traz uma orientação do que é essa agenda, e aí já gostaria de chamar a próxima companheira, que é a representante do CLADEM, para fazer a fala. Boa tarde. Depois de tantas falas maravilhosas, de toda essa potência que eu vou tentar. Enfim, é um dia muito especial, nós estarmos aqui no Congresso Nacional, no dia 28, nessa luta que nós travamos há muito tempo. O voto da ministra Rosa Weber nos deu um fôlego, na verdade, um ânimo, com tanta luta, a gente conseguiu algo positivo. Não que nós já não tenhamos conseguido outras coisas positivas, sim, mas esse é algo muito, muito importante na minha visão. E na nossa visão. E a frente também está voltando, a Frente Parlamentar Feminista Antirracista também é uma demonstração de força das nossas deputadas, que mesmo com problemas de cassação e de perseguição, seguiram na luta, não se entregaram. Assim como nós também não tivemos medo de fazer um evento no Congresso, estar com o lencinho e estarmos batalhando nessa luta. O CLADEM ficou na fala nesse momento justamente porque nós temos uma campanha que chama Meninas Mães, Meninas Madres, Brincar ou Parir, porque é um problema que nós identificamos, porque o movimento feminista por muitos anos não atuava muito na perspectiva de meninas, isso é de uma década ou duas para cá, que a gente foi vendo o quanto é importante, porque a violação das meninas, das mulheres, começa quando ainda são meninas, e como que a gente poderia trabalhar nisso. Então, essa campanha surgiu justamente por conta de todos esses dados trazidos, que se repetem na América Latina, não só no Brasil. No Brasil tem uma incidência de mulheres negras, de meninas negras e pardas, e no território da América Latina e Caribe, de meninas indígenas também, muito fortemente, são as que sofrem mais violência, mais estupro e engravidam dessa situação. E essa campanha busca equiparar essa obrigatoriedade de gestar e parir com menos de 14 anos como uma forma de tortura, e se enquadra perfeitamente com as convenções, com a Convenção Internacional de Tortura, essa obrigatoriedade. Porque, embora tenha se dito aqui que, nesse caso, é o aborto legal, na prática ele não é garantido. Embora ele seja permitido, ele não é garantido. No Brasil, de meninas que sofrem estupro, a média é de 10% das que conseguem, ou menos, das que conseguem acessar o aborto legal. A maioria delas não tem conhecimento, tem medo, não sabe as informações corretas, ou então chega com 6 meses, não chega a 1%. Eu tinha dados, por exemplo, de que eram em torno de 20 mil casos e 2.500 conseguiam acessar.
no Brasil, né? Então piorou, então. É que depois da pandemia piorou mesmo, depois do governo, né, genocida também piorou, porque foram até o Pérola Byton não está oferecendo trabalho, né, o aborto legal, que era um dos serviços maiores que existia. Eu, com taxa e dados, não vou nunca discutir com a, com a Lígia, eu só concordo. Mas, enfim, ou seja, é pior ainda, né? É menos ainda das que conseguem efetivamente acessar. E as meninas que procuram ou que se sabe que estão grávidas, também não existe esse olhar sequer do Conselho Tutelar. No serviço de saúde, o encaminhamento é para um pré-natal, não é para um aborto legal. Então, a gente tem um permissivo legal, não se aplica, né, uma pena, um crime, né, por questão de vulnerabilidade, mas na prática acaba não acontecendo. Eu gostei muito da fala da Luciana quando fala do voto da razão, né, e de sensibilização, porque é isso mesmo, e a gente está conseguindo, talvez consiga a descriminalização, mas a gente precisa oferecer serviços, né, e isso é o que a gente não tem sequer porque é legalizado ainda, né, no Brasil. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar. E realmente está muito lindo aqui. Esse trabalho coletivo é muito importante, porque esse voto da Rosa Weber eu atribuo ao nosso trabalho feminista, né? Porque além da ação que foi ingressada, né, da inicial que se ingressou com o PSOL e a ANIS, depois todas as organizações feministas brasileiras que atuam, ou quase todas, que atuam com a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, apresentaram o amicus curiae, estiveram na audiência pública. A audiência pública foi riquíssima, maravilhosa, foi possível que a Rosa Weber pegasse todos os argumentos para poder fazer esse voto, excelente. Então, isso realmente é bastante importante. E saudar aqui a nossa luta e a nossa força por estarmos aqui hoje, nesse dia tão importante. Obrigada. Obrigada, companheira, inclusive pela pontualidade, né? E pela disciplina aí com o tempo, que a gente está um pouquinho atrasado e por isso que a gente está acelerando. Então, já vou chamar a próxima companheira que vem. Menina, vem em duas. Respeitar o horário. Ainda se veste igual. Você é fora. Esse tá ligado, amiga? Acho que não. Só tá esse, né? Ui. Peraí. Ah, não, mas tá de boa. Tá ligado. Oi, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, saudar esse espaço aqui, né? Eu sou Mariana Pérsia, faço parte do Coletivo Feminista de Sexualidade e Saúde, né? O coletivo é uma entidade. Alguém tá me dando um sinal ali que eu não tô. Ah, tá. O coletivo é uma entidade que trabalha na perspectiva, especialmente com profissionais de saúde, do entendimento da necessidade da saúde integral das mulheres, inclusive nessa disputa dentro do movimento sanitarista desde a década de 80, né? E esse entendimento perpassa por entender que o aborto é cuidado, né? Aborto é, acima de tudo, cuidado em saúde. E é muito importante que a gente entenda isso, porque a criminalização aponta um estigma dentro dos profissionais de saúde que fazem com que os dados sejam tão alarmantes. Vejam bem, a Lígia é, né, maravilhosa aqui nos dados, assim, eu também trabalho um pouco com isso, e eles são alarmantes porque eles colocam um estado de total inconstitucionalidade do que já existe desde a década de 40. Os números não são 2.000, não são 1.000. O número de abortos legais de meninas abaixo de 14 anos em 2019, onde tiveram 19 mil partos, são 36 casos no Brasil. É um escândalo. É um escândalo. E o que acontece com essas meninas diante de um profissional de saúde, diante de uma encruzilhada reprodutiva, é mais escandaloso ainda. Porque essas meninas chegam num espaço de cuidado, que são os serviços de saúde, e as pessoas não perguntam nem como elas ficaram grávidas aos 11 anos. Isso não é um questionamento. O questionamento é: parabéns, pré-natal. Já está transando. Mamãe, parabéns. Isso é um absurdo. Porque muitas vezes essas meninas engravidam porque elas passam a infância inteira sendo violentadas e quando elas menstruam, elas engravidam. E aí se descobre que elas foram violentadas há 5, 10, 11 anos. É assim que se descobre. Os serviços de aborto legal estão permeados do que a gente vê aqui na Câmara dos Deputados, do bolsonarismo, gente, de profissionais que agem como verdadeiros empecilhos aos direitos dessas mulheres. É um absurdo que isso aconteça. E o estigma da criminalização reforça isso.
Porque, olha só, desde 2005 não se exige mais boletim de ocorrência, e tem centenas de meninas que nem chegam aí aos serviços porque não têm condições de fazer uma denúncia e acham que só assim pode acessar o aborto legal. Ou ainda, que nem sabem que tem esse direito. Os serviços de saúde de referência em aborto legal fazem pouquíssimos. Tem serviços que em 10 anos já fizeram 10 abortos legais. Eu trabalho em um serviço de referência de aborto legal. E um dos serviços de mais referência no Brasil. E lá dentro tem pessoas misóginas. É sobre misoginia. Porque as pessoas não estão interessadas em dar contracepção para quem escolhe. Elas estão interessadas em dar contracepção para a mulher negra que enfiam dentro de uma van a população de rua, enfiam em plano sem perguntar, sem dizer se ela quer e sem dar opção de retirar depois de 3 anos. Essa é a verdade. Elas não estão interessadas em ofertar reprodução assistida para a população LGBT. Elas estão interessadas em ofertar reprodução assistida pela classe média. Assim como não é uma contradição para quem defende a vida desde a concepção que a reprodução assistida seja combatida. Né? Deveria. Cadê a coerência? Porque é um mercado lucrativo. Coerência interna. Eles não estão interessados nisso, eles estão interessados em impedir a autonomia da mulher. Seja a mulher que escolhe abortar, seja a mulher que escolhe um parto natural, sem violência, seja a mulher que escolhe por uma cesárea, eles estão interessados em impedir que a mulher escolha. É assim desde sempre. E desde sempre, isso só muda com a luta das mulheres. Então, muito obrigada por esse espaço. Bom, gente, boa tarde. Eu queria primeiro agradecer em nome do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde também, dizer que é um super prazer, primeiro ser antecedida pela minha mega companheira, amiga, pela Mari, mas também dizer que é muito importante, muito assim, representativo ser antecedida também pelas falas de Lúcia, de Bruna, de Mariane, de Lígia, que são companheiras que dividem comigo muitos espaços de afeto, de luta, né, de construção coletiva. Acho que o que a gente pode concluir, muito a partir da fala da Mari, também estava um pouco no celular resolvendo problemas, mas que a gente vive uma realidade verdadeira de uma completa ausência de acesso ao aborto legal, né? Tanto para mulheres, quanto para meninas, quanto para pessoas que gestam. E aí acho muito importante destacar a necessidade da gente começar a falar a pessoas que gestam, né? A Bruna nos antecedeu, colocando a necessidade da gente fazer um enfrentamento efetivo em relação a esse feminismo antigênero que vem sendo construído. E apesar, né, de homens trans, de pessoas não binárias, serem invisibilizadas nos dados que a gente falou aqui, né, em relação ao acesso ao aborto, elas existem. Então, é importante que a gente amplie o nosso vocabulário, é importante que a gente se some a lutas com outras companheiras que também estão do nosso lado e que também sofrem os mesmos efeitos da opressão, do machismo, que também permeia e que garante com que o aborto continue sendo criminalizado no Brasil. Mas os efeitos da criminalização do aborto, acho que elas não pautam somente a questão do acesso ao aborto legal, né? São inúmeros. E aí digo que muitas vezes a nossa atuação fica criminalizada. A nossa atuação enquanto profissionais, sejamos profissionais do direito, sejamos profissionais da saúde, sejamos ativistas, e nós nos levantamos o tempo todo em favor dessas companheiras nossas, né, que atuam do nosso lado e que em alguma medida ficam, sim, sob risco. A gente viu isso no caso de Santa Catarina acontecer de forma muito contundente. Mas a verdade é que a gente resiste. A verdade é que a gente está aqui em resistência. Tomei um conclua, mas ainda vou terminar um pouquinho mais. A verdade é que a Frente Parlamentar Feminista Antirracista é o exemplo da nossa resistência. É o exemplo que aqui dentro dessa casa a gente tem força sim para fazer esse seminário, que esse seminário está lotado de lenço verde, um lenço gigante verde aqui atrás de 4 metros, né? Porque a gente resiste. O voto da Rosa Weber, e vou concordar com Rúbia, não é fruto só da cabeça dela, é fruto da nossa resistência enquanto movimento, daquilo que a gente exigiu durante todos esses anos, desde que essa ação foi proposta, daquilo que a gente vem construindo não só do Brasil, mas em toda a América Latina. Né? Então, o que eu entendo como resultado final é que a gente deve se manter firme, que esse caminho vai durar, que a gente vai ter que resistir por muito tempo, mas a gente está conseguindo avançar. E a gente vai impedir retrocessos da mesma forma como a gente tem feito o tempo todo. Então é isso, muito obrigada, que a gente siga juntas nesse 28 de setembro. Gente, então, dando continuidade, a gente vai abrir para as inscrições e contribuições. Aí são falas mais curtinhas. Eu peço, por favor, que vocês se atentem ao tempo. São falas de 3 minutos. E aí, já tá? Cleide já pode vir fazer uso. Ou então faz daí, Cleide.
Gente, alguém coleta, por favor. Boa tarde, companheiras. Eu me chamo Cleide Rezende, sou da MB, Articulação de Mulheres Brasileiras, e é a primeira vez que eu estou num espaço que a gente está falando também da saúde das mulheres, né? E um espaço que são de parlamentares, né? E a gente vê o sofrimento, né? E essas parlamentares sofrem nesse espaço aqui. Eu, no início, fiquei meio constrangida, né? Porque vejo tanto, né? Visualizo, né? Todo santo dia essas mulheres batendo nessa mesa aqui e me sentindo no lugar delas. Mas, assim, Mariana, eu me senti muito contemplada com tua fala e me senti pertencente dessa mesa, porque se você olhar o quadro aqui atrás, majoritariamente tem mulheres brancas, né? Bastante mulher branca aqui, e que bom, né? Também. Mas quando você traz essa fala, eu fico analisando a nível Brasil como estamos, né? Das nossas especificidades enquanto mulheres pretas, né? Em todos os estados que a gente permeia, né? Dentro do processo dos municípios, porque quando a gente olha a nível Brasil, as pessoas têm a mania de visualizar estado. Quando a companheira falou sobre as meninas que sofrem, eu fiquei analisando em cada município que você fez a pesquisa, né? Em cada município desse do Brasil, que todas nós estamos aqui, eu acho que a gente está aqui a nível Brasil, eu sou da Bahia, né? E sou da cidade de Lauro de Freitas. E aí fiquei analisando o quilombo lá, né, em Lauro de Freitas, né, que está aquém do processo, do que estamos falando aqui. E aí eu trouxe para o movimento feminista, enquanto a MB, da gente pensar em pulverizar essa fala, né? Não dá mais para a gente falar com algumas... Porque quando eu entendi estar nesse processo das feministas, de todo o movimento, eu entendia que ficava muito no quadro técnico. E eu me senti muito contemplada com sua fala, Mariana, porque é uma fala antiga, né? E que poucas mulheres negras tiveram a oportunidade de falar. E quando você traz, além do dado da companheira, que eu esqueci o nome, mas vou lembrar, Lígia, né? Bem simples, 3 mil, milhões. Eu fiquei analisando quantas mulheres, quantas meninas pretas a nível do Brasil morreram e não estão mais aqui. Por falta de conhecimento, por falta desse movimento, dessa frente, dessa existência de nós, né, também, as que já foram, né, e as que continuam fazendo essa história, porque eu acho que a gente está fazendo aqui, esse momento, Dandara, né, que é a nossa representante, eu acho que é a deputada que está aqui ainda, né, Sâmia teve que sair, vocês nos representam tanto quanto, eu acho que a gente precisa mobilizar mais todas as deputadas a nível Brasil, né? Todas as deputadas e todas as assembleias legislativas. Então, isso me deu vontade, né? Vontade da luta, que a gente já faz, mas de disseminar de uma forma tranquila, de uma linguagem bem ampla, né? E para esse povo, que é o povo preto. Obrigada. Aí eu já vou agradecer a companheira Cleide, muito importante a ponderação que você traz, mas também já vou aproveitar para passar para a próxima, que é a companheira da UBM. Está com a palavra 3 minutos. Boa tarde, companheiras. Eu sou Eline, estou em Brasília, sou de Goiás, e a União Brasileira de Mulheres tem como princípio estatutário lutar por direitos das mulheres, por igualdade e muito mais, por uma sociedade justa e socialista. Nesse sentido, a União Brasileira de Mulheres sempre incorporou a luta em defesa da saúde, em defesa dos direitos reprodutivos e direitos sexuais, a luta contra a violência. E eu aqui hoje, né, vim de um seminário da LAP de ontem, de um seminário sobre política de cuidados, e temos aqui em Brasília, todos os dias, as notícias de violência contra as mulheres.
Então, a luta pelo aborto, pela legalização do aborto, a luta pelos direitos reprodutivos e sexuais, que é muito mais do que o aborto, mas é essa a pedra que está né, no nosso caminho, é uma luta humanitária, é uma luta contra a violência, é uma luta que garante o direito das mulheres terem direito ao seu corpo, o direito de decidirem. Os dados aqui já colocaram o nível de violência e que nós todas enfrentamos. As que defendem e lutam pelo direito, né, pelo direito da legalização do aborto, as que têm o direito de decidir, decidem fazer e não têm o recurso para fazer, e vão ser atendidas, né, com o aborto feito por pessoas que não têm qualificação nenhuma, e as que fazem o aborto e são punidas nos hospitais, nos atendimentos, e as que sofrem quando fazem o aborto e vivem todas a situação de sequelas, de enfrentar a discriminação, o preconceito, inclusive da própria família. Eu penso que a resistência que foi colocada aqui, no sentido da defesa da legalização do aborto, ela é muito maior, é longa e profunda a nossa luta. Mesmo porque, à medida em que nós avançamos um pouco em algum direito, todos os outros nós corremos o risco de perder. Ontem mesmo fizeram referência a uma jornalista, Suzanne Fallu, que tem um livro importante que se chama Reação, e ela aborda essa questão, né? Qualquer avanço que as mulheres conseguem, se nós conseguirmos avanço nas cotas, podemos ter certeza que vem a rebordosa contra todo tipo de pleito e de demanda nossa como mulheres. Então, estamos juntas, nem presa nem morta, por um mundo de igualdade, contra toda opressão, por um mundo socialista. Obrigada, companheira Eline. Muito importante a fala. E aí já vou aproveitar para passar para a Clara, da Resistência Feminista. Está com a palavra, viu? 3 minutos. Tá. Eu vou falar daqui, porque eu não queria ficar de costas para vocês. Primeiro, agradecer assim, demais por poder compartilhar esse espaço com todas vocês, né? Meu nome é Clara, eu sou do Rio, construo a frente estadual lá, sou do setorial estadual do PSOL de mulheres e faço parte também da Resistência Feminista. E acho incrível, né, que a gente consiga estar hoje nesse dia 28 aqui, né, o dia 28 de 2023, que vai entrar para a história, né, porque acho que quando a gente começa a discutir o debate, né, a partir do voto da Rosa Weber, da DPF 442 no STF, a gente está abrindo o que eu acho que a gente tem que tratar para nós, assim, como o início de uma oportunidade histórica de concluir esse processo com uma vitória. E aí tem uma parte desse processo que eu acho que a gente não deve se agarrar tanto na votação final que o STF vai ter. É claro que isso é fundamental, mas eu queria chamar a atenção para o quanto que essa oportunidade nos traz de retomar um trabalho de base feminista com muita força em todos os estados do país, para que a gente faça crescer a nossa forma de enxergar a vida, de enxergar o mundo, né? Que visão de mundo a gente tem, que as nossas mulheres, as nossas meninas, as pessoas que gestam, o que é o feminismo, né? A gente poder disseminar isso tudo pelo país afora. A pauta do aborto, eu acho que ela condensa assim, 2 dimensões sobre a realidade do tempo que a gente vive hoje, que eu queria traduzir aqui, né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ter uma batalha campal no país para acabar com a ideia de que aborto é falta de costume. Tem que tirar isso da grande mídia, tem que fazer uma batalha contra essa ideia, porque isso é uma forma de desvirtuar da extrema-direita, da direita e da grande mídia, de desvirtuar o sentido do fundamental do que é a criminalização do aborto. É uma questão econômica, é uma questão social, é uma questão moral, é uma questão religiosa, é uma questão de vida, né? Vai muito para uma questão trabalhista,
ela abrange todos os aspectos da vida da mulher, da vida das pessoas que gestam. Então, é muito importante a gente fazer essa batalha, porque o que cria uma grande uma nebulosa na frente da pauta do aborto é a hipocrisia que existe. A mesma mulher que é criminalizada, o Estado e a sociedade que criminalizam essa mulher, é o mesmo que banaliza as mulheres que são abandonadas por homens. Hoje, no Brasil, a gente tem uma maioria de mães solo, sendo que dessas, uma grande parte é desempregada ou vive com até um salário mínimo. A grande maioria são mulheres negras. Então, é muito importante que a gente coloque na conta de quem faz com que essas mulheres não tenham a possibilidade nem sequer de escolher, como foi muito bem colocado pela mesa. Em segundo lugar, eu acho que não só o aborto ele sistematiza uma série de questões do direito da mulher na sociedade, como ele também é a concretização da nossa polarização com a extrema-direita e com o fascismo. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente viu crescer Trump nos Estados Unidos, todo o processo internacional de fortalecimento da extrema-direita, com mulheres à frente em alguns lugares. Para fechar. Então, eu acho que é muito importante que a compreensão dessa onda verde latino-americana, Javier Milei está lá querendo retroceder o que conquistou na Argentina. Então, precisamos manter a guarda muito firme, muito forte, Então, só para fechar mesmo, eu acho que a gente tem que seguir essa campanha, fortalecê-la em todos os lugares e retomar a ideia de um encontro nacional de mulheres no Brasil. A gente precisa desse espaço para reunir todo mundo. Não subestimemos a importância da nossa unidade, das frentes, vamos tratar isso com muito carinho, porque eu acho que é a chave para que a gente possa se fortalecer, conviver com as nossas diferenças e conquistar o que, como as companheiras argentinas fizeram, uma campanha que tem uma meta, que quer uma vitória. E a vitória não é só a votação no STF, mas é ganhar a sociedade. Obrigada, Clara. Antes de passar a fala para a próxima pessoa, tem um casaco aqui, minha gente, que eu não sei quem perdeu, mas está aqui, viu? E aí, importante para aquecer aí. Aí agora eu vou passar para a companheira da frente pernambucana, Carol Virgulino. Oi. Boa tarde, companheiras. Eu queria agradecer demais a iniciativa da Frente Feminista Antirracista. Assim, esse espaço é fundamental para a gente. É a nossa ofensiva, a nossa contraofensiva contra eles. Eu sou Carol Virgulino, sou da Frente Pernambuco, sou do Fórum de Mulheres da AMB, também do PSOL, e fui co-deputada das Juntas, primeira mandata feminista coletiva do Estado de Pernambuco, e fomos presidentas da Comissão de Direitos Humanos, e o que mais chegou lá para a gente foram mães de crianças menores de 14 anos, sem saber o que fazer com as suas filhas. Então, e estivemos lá na frente do CISAM, e essa questão do meninas não são mães, a gente ganha o desafio com a sociedade. Todo mundo acha que menina não deve ser mãe. Então, este é um bom lugar de luta de que crianças não são mães. Então, esse é um bom lugar de luta para a gente trazer o debate, para a gente começar e trazer esse debate. Se a gente vai para os números, se temos 17 mil por ano, se a gente dividir por dia e por hora, a cada meia hora, uma criança com menos de 14 anos é mãe nesse país. Os estados e os municípios precisam se responsabilizar também por isso. Então, a gente precisa acionar judicialmente os estados e municípios para que eles tenham essa responsabilidade, porque é lá na ponta que eles estão negando o direito ao aborto a essas meninas. Também faço parte do Comitê de Morte Materna, e as mulheres e pessoas que gestam estão morrendo de falta do direito ao aborto, porque você teve 2, 3, 4 pré-eclâmpsias e você chega e é encaminhado para o pré-natal e não lhe dizem que você corre risco de vida e, portanto, você tem direito a um aborto legal. Então, nós queremos que o aborto seja legalizado para todas as pessoas, não só descriminalizado, mas legalizado para todas as pessoas, mas a gente precisa hoje que o aborto que é legal seja oferecido para todas elas. E eu acho que a gente tem que falar sobre isso.
falar sobre o chazinho que todas as mulheres que querem abortar, abortam. Infelizmente, de uma forma ou de outra, né, elas abortam, desde as nossas avós, tataravós, que ofereciam chazinho para descer a regra. Então, fizemos campanha, muita campanha nas ruas, conversando com mulheres de diversas religiões, para a gente desmistificar esse debate de que é longe de todas nós, esse debate está na vida de todas nós, pela vida das mulheres, por justiça reprodutiva para todas as mulheres e pessoas que gestam. Obrigada, companheira. E aí, agora eu vou passar a palavra para a Raquel. Ouvi todas vocês desde manhã e estou me sentindo muito honrada de estar com vocês. Vocês representam entidades que eu sou seguidora no Instagram, eu acompanho a movimentação toda. Então, eu diria que vocês são CNPJ. A fala de vocês é uma fala CNPJ. Eu vou pedir licença para fazer uma fala CPF. Eu não falo por ninguém. Eu falo só por mim. Por uma pessoa que, com 16 anos, engravidou, não aceitava de jeito nenhum ter que casar e viver no interior do seu estado para o resto da vida com o marido, enfim, sob tutela, e decidiu abortar. Fazer isso naquela situação era ir ao carniceiro da cidade mais próxima, o que teria acontecido necessariamente se eu fosse uma mulher negra, ou pedir dinheiro num agiota, que eu fiquei pagando eu e meu namorado 2 anos depois, para poder ir até Porto Alegre e fazer um procedimento decente, com um médico decente. Isso traz sequelas na vida de uma pessoa, principalmente de uma pessoa cristã como eu, uma pessoa que tem um tio que é padre, uma pessoa, né, de família, mãe super carola, religiosa, que a gente tem que enfrentar e lidar para o resto da vida. É muita terapia. Por que eu estou falando isso? Porque o aborto, ele é uma realidade. As mulheres não fazem aborto porque isso é método anticoncepcional contraceptivo. Uma mulher só chega ao limite de fazer um aborto porque ela não tem outra opção. Isso é muito mexido para ela. São muitas coisas em questão. A gente está aqui numa frente parlamentar. A reflexão que eu quero trazer é a seguinte: o que a gente vai fazer fora da frente parlamentar? Nas pessoas comuns, nas meninas que são estudantes, nas universidades. Se falou das evangélicas, das mulheres que são trabalhadoras, das pessoas da iniciativa privada. Como que a gente vai falar com essas pessoas? Eu vou voltar para o Rio Grande do Sul e faço o quê? Qual é a orientação? Com quem eu converso? Eu monto um núcleo? Eu tento... É só rede social? É só isso que a gente vai fazer? Então, eu sei que se essas respostas fossem fáceis, vocês já teriam apresentado elas aqui. Eu sei disso, companheiras. Mas eu acho que a gente tem que dar esse passo. Gostei dessa ideia que acho que a Clara deu agora, de um encontro nacional, mas qual espaço nós vamos propiciar para que as pessoas normais debatam esse tema, não as feministas? Como que nós vamos fazer para acumular, para que os cachorros andem de lenço verde, entendeu? Temos um longo processo até lá. É isso que eu queria que vocês me dessem algumas respostas para voltar para o meu estado. Obrigada. Obrigada, Raquel. Acho que você traz importantes questionamentos. Ao longo do dia, a gente veio se debruçando, né, sobre eles. E acho que essa perspectiva de organizar em frentes, estar em coletivos, é um pouco dessa demanda que você apresenta aqui, mas sem me dar, sem querer responder, né, diretamente a Raquel, e também sem querer reduzir somente a alguma única coisa, uma única possibilidade. Eu acho que tem contatos aqui que você pode fazer com várias possibilidades de organizações e de frentes, mas também dando andamento. A gente tem uma parlamentar aqui para fazer fala inscrita e também cumprimentar. Vou passar a palavra para a Carol D'Artora. Muito obrigada. Boa tarde a todas.
É uma honra poder estar nesse espaço, não pude estar desde o começo, porque, enfim, estou nas atividades aqui na Câmara, mas fico muito feliz de saber que esse espaço está se realizando com essa temática, com esse debate aqui dentro da Câmara, porque concordo muito com a fala da companheira que me antecedeu, como é que a gente vai popularizar esse debate, como é que a gente vai levar esse debate para as regiões, como é que a gente vai lidar com uma mentalidade conservadora que, infelizmente, ainda ainda é a realidade do nosso país. Então, acho que, primeiro, a gente tem que ter essa compreensão que a gente precisa organizar essa luta nos mais diferentes espaços, e esse é um espaço onde essa luta deve sim ser organizada, o espaço da institucionalidade, porque é aqui dentro que a gente tem que enfrentar discursos como de deputados como Nicolás, até esqueço o nome da criatura, que tem feito debates horrorosos e criminalizado de forma absoluta as mulheres que são feministas, as mulheres que fazem a defesa do aborto legal e seguro, porque a gente sabe que o que compõe esse debate é uma tremenda hipocrisia. Eu venho de uma família evangélica, meus pais são pastores, e eu sou uma mulher de 40 anos e passei a maior parte da minha vida dentro de uma igreja evangélica, e dentro da igreja evangélica eu vi inúmeras mulheres que fizeram aborto, que estiveram nessa situação e que foram rechaçadas pela família, pela comunidade, e isso é algo extremamente difícil mesmo de lidar e que gera impactos para a vida da mulher para o resto da vida. As minhas amigas, e eu sempre digo isso quando estou debatendo sobre aborto, que mulher brasileira não conhece uma outra mulher que já tenha feito um aborto? Então, é uma enorme de uma hipocrisia, o tabu que se tem sobre esse tema e que está dentro dos mais diferentes espaços e que está dentro desse espaço, que é o espaço da legislação, que é o espaço das leis, e é aqui que a gente tem que consolidar uma legislação que garanta o aborto legal e seguro, que tem essa compreensão de que o aborto é uma questão de saúde pública. E o que impede que esse avanço aconteça é o conservadorismo, mas, acima de tudo, e a gente não pode esquecer, é o patriarcado, é o machismo. Eu acho que essa é a última fronteira da restrição da liberdade efetiva das mulheres nessa sociedade. Então, como é que a gente faz o enfrentamento? A gente faz o enfrentamento aqui, então parabenizo, saúdo esse debate aqui, mas sim, a gente também tem que fazer o debate e o enfrentamento em cada região. E como que a gente vai fazer isso? Lembrando que a gente teve projetos como, por exemplo, um projeto nas escolas, que é o debate sobre igualdade de gênero. Por que o debate sobre igualdade de gênero foi tão destrutivo, foi tão rechaçado dentro das escolas? Porque são essas temáticas que a gente trata quando a gente fala sobre igualdade de gênero. Então, a gente tem que fazer essa retomada corajosa, né? Fazer esse debate corajoso com educadoras e educadores do Brasil todo, nas escolas todas, com as meninas e mulheres todas, com os meninos, homens, enfim, todas as pessoas dessa sociedade. Eu acho que o espaço da escola é um espaço muito importante. A gente tem o espaço dos municípios também. Eu venho lá da cidade de Curitiba e até estou vendo uma companheira aqui do meu estado, estou muito feliz. Tudo bem? A gente vinha construindo lá, a partir da educação, um fórum popular para a igualdade de gênero. A gente tinha o fórum para as relações étnico-raciais também, um fórum que, enfim, rodava as cidades e a gente fazia todos esses debates. A gente começou com o fórum para as relações étnico-raciais, e a gente estava construindo esse fórum para a igualdade de gênero, que no último governo, infelizmente, foi totalmente destruído. Então, lembrar que a gente tem que lidar também com governadores conservadores, com prefeitos conservadores, com vereadores conservadores, que impedem que a política caminhe, porque
a gente precisa ganhar as mentes, a gente precisa tornar conhecido esse debate de todas as mulheres, que os preconceitos, que o tabu, que tudo isso caia por terra para que a gente possa avançar. Então, me coloco como uma aliada nessa luta, sou uma aliada nessa luta, sou uma mulher feminista, antirracista, cheguei aqui por esses debates e entendo que sim, que a gente tem que levar esse debate lá para o chão dos territórios, lá para os municípios, lá para as escolas, enfim, aonde a gente faz o real enfrentamento para destruir essa mentalidade retrógrada, conservadora, e lembrar também que a gente tem esse enfrentamento com uma mentalidade evangélica, fundamentalista de direita. E é bom pontuar isso, de direita, de extrema direita, porque lembrar que a gente também tem aliados entre os evangélicos, nem todos os evangélicos são fundamentalistas de extrema direita. Muito obrigada. Gente, eu vou fazer umas considerações rapidinho, sobretudo pela fala, motivada pela fala da Raquel, né? Eu acho que essa, Raquel, também foi uma coisa que colocamos do desafio da gente falar para quem está fora daqui, né? E pensar que, como a pesquisa nacional do aborto, né, recente trouxe, se 1 em cada 7 mulheres faz um aborto, e se 1 a cada 5 mulheres negras fez um aborto, aqui a gente poderia ver que várias pessoas fizeram um aborto. Então, a campanha, inclusive, Crioula lançou uma campanha recente nas redes, que é Olhe para o Lado. Porque certamente alguém do seu lado já fez um aborto, alguém do seu lado pode estar precisando de um acolhimento agora, né? Então, acho que é importante a nossa fala aqui, a ocupação desse espaço, essa luta para a gente conseguir política, para a gente efetivar legislações, é extremamente necessária para a gente conseguir avançar, mas a gente também precisa ter essa sensibilidade de olhar para o lado e de falar com alguma companheira, de acolher, de dar algum suporte, né? E aí tem a questão que eu acho que a gente também passa, mas não aprofunda, não qualifica, que é a questão da saúde mental, né? A extrema-direita diz muito que toda mulher que aborta tem trauma, vive de trauma. Isso não é uma realidade, né? Assim, muitas mulheres, muitas meninas que são levadas a fazer isso, que não se veem com escolha, podem sim sofrer com saúde mental, ter transtornos e estar precisando de dor, mas tem outras pessoas que estão decididas e têm o direito de dizer eu não quero fazer e viver bem com isso, né? Isso tem que ser uma escolha, então a gente precisa trazer todas essas nuances em relação à saúde mental. A gente precisa acolher quem sofre e acolher também quem não sofre também, que é um direito de escolher fazer aquilo e seguir, né? Eu acho que a gente precisa também pontuar isso, Raquel, porque eu acho que é muito importante, né, esse olhar, porque também, senão, eu acho que a criminalização ela já traz muitos pesos para essa pauta, né? E colocar todo mundo que aborta sofre, tem problema psicológico, transtorno, a vida não anda e não sei o quê, isso também traz prejuízo financeiro, porque a gente tem que trabalhar a saúde mental também, é uma coisa que a gente não pode reduzir, não pode cair nessa narrativa deles, né? Mas eu acho que é extremamente importante que você colocou, e é isso, assim, para lembrar, não só falar da campanha de Crioula, mas eu acho que é para todas, né? Olha para o lado mesmo, né? Escuta, vamos se ver, vamos se perceber, né? Eu sou uma mulher que sou enfermeira obstétrica, sou parteira, trabalho numa equipe de parto domiciliar planejado, e a companheira Mariana Persa também colocou aqui essa luta pelo parto humanizado, pela escolha do parto. A gente vive no Rio de Janeiro o tempo todo tentando se afirmar e tentando garantir algum direito para isso. A gente tem um CREMERG, uma figura que esteve aqui no Ministério e fez aquela cartilha do aborto em que queria criminalizar e notificar compulsoriamente, fazer coisas absurdas. Essa figura volta ao Rio de Janeiro, a gente volta para as trevas, e agora está fazendo de uma maneira em que saiu uma resolução para que os profissionais notifiquem compulsoriamente todas as pessoas que chegarem à unidade de saúde e tiverem passado por um parto domiciliar. Isso é um absurdo. Onde está o nosso direito de escolha? Né? E onde que essa pessoa está preocupada com a segurança e com a saúde? A gente tem diversos estudos internacionais da segurança do parto domiciliar. Né? E se o parto é um evento fisiológico,
Então, a gente tem muitas, né? O problema é esse, a gente tem muitas ausências, tem muitas falhas no sistema, tem muita coisa, né? E é isso, assim, a discussão do direito sexual e reprodutivo, da justiça reprodutiva é muito maior, é muito ampla, né? Porque, como eu coloquei antes, a gente não pode falar disso sem falar da mulher que não tem água, que não consegue ter o absorvente, que tem uma infecção, que descobre a endometriose depois dos 30, 40, 50 anos tendo acessado o serviço de saúde a vida inteira, e que não sabe nem que tem um problema para engravidar, que morre de dor desde todo o seu primeiro ciclo menstrual. Então, a gente tem muitas perdas, mas é isso, eu acho que a gente se percebeu e olhar para o lado, né? Eu, no lugar de parteira, a primeira vez que alguém me pediu ajuda, eu fiquei assim, gente, mas né, eu estou aqui no negócio do nascimento, de trazer vida. Não, mas aí eu parei para pensar, hoje em dia são tantas as pessoas que me procuram, e diversas vezes é só escuta. É só dizer, porque a falta da estrutura, da casa, do emprego, de um parceiro, às vezes leva a pessoa daquilo e nem é exatamente o que ela quer. Mas se for também, eu vou dizer, amiga, é isso. Segue, busca os meios possíveis, né? Porque é isso, assim, o misoprostol está aí, o comprimido está aí, é uma forma segura, né? Tem vários protocolos, como é feito, então a gente não precisa realmente morrer, deixar as mulheres e meninas morrendo, nem criminalizar ninguém por essa escolha, né? Que a gente possa se ouvir, que a gente possa se perceber, que a gente possa se acolher, cada uma nas suas condições, nas suas nuances, nas suas escolhas. E é isso, gente. Depois vocês olhem a campanha de crioula e olhem sempre para o lado, né? Deem as mãos, abracem quem está precisando, ainda que seja de um abraço, de uma escuta, de uma orientação. Muito obrigada, Mariana. Eu acho que é bem importante esse contato e esse olhar mesmo, e fala muito e responde à provocação de Raquel e um pouco do que a gente está orientando aqui o debate. E aí vou aproveitar o momento também para saudar e passar a palavra para a companheira Sâmia, para fazer uso da palavra. Oi? Me ouvem? Sim, tá ligado, né? Oi, gente, muito boa tarde para todas, acho que são todas as que estão aqui hoje. Cumprimentar todas vocês pela realização dessa atividade. Eu estava até brincando que estava ali na sala da liderança do pessoal, vindo para cá. Aqui do lado tem uma reunião de assessores do PL. Eu falei, gente, é quase uma... eu falei, aqui logo do lado tem uma reunião muito significativa de mulheres feministas que lutam, enfim, pela liberdade, na verdade, de todas as mulheres. Então, eu achei engraçada as ironias aqui dos corredores da Câmara. Mas eu acho que esse evento está acontecendo numa data muito importante, primeiro por ser um marco, né, enfim, para todas as mulheres, pela descriminalização e legalização do aborto, mas, sobretudo, pela janela de oportunidade histórica que se abriu a partir do voto da ministra, ex-ministra, agora já, porque... Tá, daqui a pouco tempo, ex-presidente, inclusive, do Supremo Tribunal Federal. Um voto fundamental que coloca muitas das perspectivas e discussões que, historicamente, o movimento feminista, o movimento de mulheres, traz no Brasil e do mundo. Mas eu estava até conversando com a nossa querida Luciana Boatê, dia desses, né, que não vai se tratar de uma luta, de uma corrida de 100 metros, é, na verdade, uma maratona, considerando as declarações que o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, deu sobre qual é a perspectiva desse julgamento, né? De que não seria para já, mas que optaria para iniciar por temáticas econômicas e aí mais para o fim da sua gestão, colocar esses temas que ele comumente, né, coloca como se fossem aspectos morais. Isso é um dos prognósticos, mas nada disso é imutável, porque também depende da força, da pressão e da mobilização do movimento feminista para alterar, para ter uma celeridade. Eu acho que o fato de ter pedido destaque, ou seja, de sair do âmbito virtual para ir para o chão, para o debate real, com a possibilidade de participação da sociedade, de participação das mulheres diretamente envolvidas no processo, para a gente é fundamental, porque sai também de uma clandestinidade ou de uma lógica somente institucional para que vá para o debate público. E eu acho que essa maratona, ou essa corrida de 200 metros, mas de 100 metros, sem dúvida não vai ser, porque tem o tempo da política também, vai
criando desafios aqui no Congresso Nacional. Vocês devem estar acompanhando uma lógica de revanchismo por parte de muitos deputados fundamentalistas e de extrema-direita. Bom, o maior revanchismo foi com a derrota das eleições no final do ano passado para o presidente Lula, né? O Bolsonaro e, enfim, esse cerco jurídico e político que está se fechando por conta das ações golpistas de todos eles. Mas também posições progressistas do Supremo têm gerado uma queda de braço entre os poderes, e não é à toa também que estão coletando assinaturas, tentativa, né, de uma PEC que eles chamam de equilíbrio dos poderes, Câmara e Senado juntos podendo revogar decisões do Supremo Tribunal Federal. Porque eles sabem, por exemplo, que a discussão lá sobre a descriminalização da posse de drogas, que depois ficou restrita à maconha, está avançando, foram votos importantes. Do marco temporal, ainda que com contradições, porque se colocou o tema da indenização para os fazendeiros, mas que seja. A leitura sobre a tese do marco temporal foi muito positiva no Supremo. E ontem o Senado aprovou, infelizmente, com muita rapidez, a tese do marco temporal. E agora vai ser uma briga política para que o Lula vete, mas também uma briga jurídica para que a compreensão do Supremo seja superior ao que foi definido no Senado e que anteriormente já havia sido definido também pela Câmara. E o terceiro ponto é isso, né? O que eles chamam de pauta de costumes, que são direitos democráticos, na verdade, né? No mínimo. O tema dos povos indígenas, maconha e, óbvio, mulheres, aborto, que sempre foi uma questão para eles, o casamento homoafetivo também, que estão discutindo na Seguridade Social, ainda que nem devesse, porque não tem necessariamente uma discussão judicial sobre isso, mas é um palanque, sobretudo um palanque eleitoral, uma forma da bancada fundamentalista um pouco disputar os rumos de quem é o dirigente dessa pauta aqui no Congresso Nacional, emparedar o governo Lula e tentar nos constranger de algum modo. Mas, claro, o tema do aborto também está surgindo de diferentes formas. Bom, no final do ano passado, tentaram aprovar o Estatuto do Nascituro na Comissão da Mulher. A gente ficou numa obstrução física, inclusive, por horas. Tinha sessão, né, Paulinha, que a gente ficava 8 horas, 10 horas. Foi horrível, muito violenta, mas a gente conseguiu impedir que fosse aprovada. Mas tem um outro projeto, que é da deputada Cris Tonieto, do Rio de Janeiro, que vocês devem conhecer, infelizmente, enfim. É isso, a gente luta muito para que tenha mulher no parlamento, mas a gente sabe também que tem que ter um lado, né, gente? Porque às vezes ela é mais porta-voz do fundamentalismo do ódio às mulheres, porque teria autoridade para fazer isso do que alguns homens, e o tal do... exatamente, ela finge que tem esse lugar de fala, exatamente. Mas esse projeto dela não foi apensado ao original do Estatuto do Nascituro, ele tramita à parte. E ele está onde? Na Comissão de Seguridade, que é a mesma que está discutindo o retrocesso no casamento civil homoafetivo. E eu coloco isso para também ser um alerta para todas nós, porque nesses corridas de 200 metros ou nessa maratona, vai ter uma tentativa de revés pelos fundamentalistas do Congresso Nacional. E não duvidaria, por exemplo, que eles conseguissem coletar a urgência do Estatuto do Nascituro para ir para plenário. E não duvidaria que conseguissem aprovar a urgência. Acho que o mérito é difícil, porque é um tema muito complexo. Mas a urgência eu não duvidaria, até porque há declarações também do próprio governo, e a gente entende as motivações, mas eu acho que a gente, como sociedade civil, eu falo como parlamentar, mas também como mulher feminista, militante, cobrar que tenha uma proatividade para não admitir que temas como esses sejam rifados, ou sejam negociados, ou secundarizados, ou esquecidos. Quero dizer assim, não sejamos pegas de surpresa com uma movimentação que pode ter aqui no Congresso Nacional, que já está acontecendo e deve acontecer em breve essa discussão desse novo Estatuto do Nascituro, ou mesmo dessa urgência no plenário. Para concluir, porque eu já me mandaram parar já mais de uma vez, desculpa, só porque eu acho que eu precisava trazer esses elementos aqui, mas para a gente pensar na armação política para o próximo período, também é isso, colocar aqui sempre à nossa frente os nossos mandatos. Carol está aqui, Dandara está ali, eu soube que Fernanda passou mais cedo, acho que Thalíria deve ter passado também, enfim, somos poucas, mas somos muitas ao mesmo tempo, pelo barulho, pelo peso político
articulação que a gente faz aqui dentro, mas conte conosco, assim, nesses próximos passos, seja para popularizar, massificar o tema da legalização do aborto, tantos outros temas que são fundamentais para a vida, sobrevivência, protagonismo e liberdade das mulheres brasileiras. Não sou daquelas que acredita que por conta da voz da extrema-direita a gente tem que abaixar a nossa, com medo de que eles cresçam, ao contrário, é na nossa omissão que eles acabam criando força. Então, vamos seguir juntas. Obrigada. Muito obrigada, companheira Sâmia. E só para trazer mais um contraponto, eu vou passar a palavra para a Lígia. Gente, acho que a Raquel mexeu mesmo com a gente, viu, Raquel? Uma é que esse espaço é maravilhoso e, quem sabe, a gente possa ter uma agenda mais frequente da Frente Parlamentar Feminista, dentro do possível. E que a gente possa replicar nas assembleias onde a gente tem alguém que ajude a puxar. Por que eu falo isso? Porque, além disso, obviamente, eu não sei se a Junéia está aqui ou o pessoal da CUT, eu acho que todos os espaços coletivos precisam tentar botar na pauta, porque a gente não tem só a direitona contra nós, gente. A gente tem a pauta tão importante de todos os companheiros homens, de todos que todos os temas são importantes. E daí não sobra tempo para falar desse. Então, a gente tem que incomodá-los também, dentro dos partidos, dentro dos sindicatos, para dizer que tem que arrumar um dia, ou é 28, ou é 25, não sei, mas a gente tem que ir lá e bater, tá? É isso. Obrigada. Obrigada, Lígia, e também a Mariane, né, que compôs aqui a mesa, e aí eu já vou desfazer para a próxima mesa e chamar a companheira Dandara, deputada que vai ficar presidindo aqui.